Então sejam todos bem-vindos. Nós estamos na salinha do Pautalk, no Centro Espírita Maria de Nazaré, no Centro Virtual, também no Facebook. Quem quiser pode participar do nosso estudo de hoje. Nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, de Teresa de Brito, o Espírito, e Raul Teixeira é o Médium. Nós estamos no capítulo 33, que tem como título Festas no Lar. Né? Então vamos lá. Começa a Teresa de Brito aqui dizendo: fazem parte da vida terrestre, no seio das famílias, as comemorações festivas pelos motivos mais variados. Comemoram-se datas natalícias, bodas, esponsalícias, nascimentos, formaturas estudantis, né? Ou profissionais, além de dias especiais nos quais toda a comunidade se inflama, tais como as festas folclóricas, os dias santificados e tantas mais, né? Então as festas, né? Essas são oportunidades de confraternização, de expressar júbilo por algo que foi conquistado, por alguma data marcante, ou como ela diz aqui, até mesmo dias folclóricos, né? Que fazem parte da cultura popular. Então as festas sempre foram essas oportunidades de nos aproximarmos das pessoas e de alguma forma extravasarmos sentimentos, né? Extravasarmos aí certas necessidades interiores, né? Que estavam comprimidas dentro de nós, né? Só que a gente tem que ver como que a gente vai fazer isso tudo aqui, né? Que ela falou, esses tipos de festas aqui, né? Então, isso aí. Então vamos lá. Sem qualquer dúvida, a existência terrestre não deverá ser vista pelos homens como um torturante degredo ou um lancinante sofrimento, por entre prantos e dores, sem qualquer janela de alegria. Então olha só, né? Ela diz aqui, olha, sem dúvida, a existência terrestre não deverá ser vista pelos homens como um torturante degredo. A pessoa que fica tratando da vida material como se tivesse que sofrer, tivesse que ser infeliz e não pudesse sorrir, não pudesse se alegrar. Não é preciso nada disso. Oi, embaixador, um abraço. A nossa vida material pode ser uma vida também de alegria, de júbilo, de confraternização, né? Então isso faz parte da nossa existência. O próprio Jesus nos ensinou isso, porque ele frequentemente estava, né, em vários momentos desses 3 anos de atividade dele mais intensa, pública, né, dos 30 aos 33, né, foi de intensa participação também nas festas populares. O primeiro milagre, né, vamos dizer assim, entre aspas, que Jesus fez foi nas bodas de Caná, não é? Onde ele teria transformado água em vinho, não é assim? E em várias oportunidades, as festas da Páscoa, né? Então, em várias oportunidades, festas religiosas, é claro, mas ele usou as imagens de reino dos céus comparado a festas, né? Ele comparou a uma festa de casamento, né? Parábola do festim de bodas, a historinha da festa de casamento, né? Que ele compara o reino dos céus a uma festa, né? Então nós não vamos entrar aqui nesse tópico específico, mas só para a gente lembrar que nem Jesus ele se eximiu, ele, né, deixou de lado as oportunidades de alegrar-se, tá? Particularmente em casa, deverão as famílias manter a alegria, o clima festivo e sem que se esqueçam das responsabilidades de reunir os afetos ou de aglutinar os amigos, vizinhos e outros relacionamentos, que estarão sob a aura vibratória de nossa moradia, mas que também deixarão sua contribuição mental em nosso reduto. Olha que interessante o que ela diz aqui, né? Olha que interessante, né? Quer dizer, particularmente na família, então, já que nós estamos falando da família, né? Nosso lar, nós temos que lembrar
das responsabilidades de aglutinarmos as pessoas, né? Familiares, amigos, tá? Que estarão sob a aura vibratória da nossa moradia. Olha o que nós oferecemos para as pessoas, não é, pessoal? Olha o que nós oferecemos. Nós aglutinamos as pessoas sob a aura vibratória da nossa casa, da nossa família, né? Da nossa moradia. Quer dizer que o que nós temos cultivado no dia a dia, nós vamos oferecer às pessoas que estarão em casa. Se nós temos criado um clima bom, as pessoas vão visitar o nosso lar e vão levar o clima bom que nós temos criado. E vão sentir, nossa, que casa gostosa, que ambiente bom, e as coisas vão tender a fluir, né? Inclusive as festas vão tender a fluir de uma forma muito positiva, muito agradável, muito sã, né? Mas e se nós não cultivarmos o ambiente positivo no dia a dia da nossa família? Quando nós aglutinamos as pessoas, né, Sereia? Elas vão também captar, e, nossa senhora, mas que ambiente complicado. Elas podem até não falar pra gente, mas elas chegando em casa, elas vão comentar, né? Com familiares, com amigos. Nossa, mas estava um ambiente pesado lá, estava isso, estava aquilo. Tá? Não estou falando que é certo, né? Mas as pessoas percebem, elas sentem, né? Agora a Teresa de Brito fala aqui também uma coisa que é importante. Elas não só retirarão ou perceberão a nossa condição familiar, né, a nossa moradia, a vibração da nossa casa, mas ela também deixa a sua vibração. Isso aqui é muito importante, tá? Inclusive é preciso tomar cuidado, porque não somente depois da festa, mas dia de festa em nossa casa, é preciso sempre tomar um cuidado adicional, porque o ambiente tende a ficar muito propenso a certas vibrações diferentes. Por quê? Porque as pessoas que já estão se preparando psiquicamente para estarem logo mais em nosso lar, elas já estão pensando em nós, elas já estão pensando na nossa casa, elas já estão enviando vibrações, antes que elas cheguem, elas já estão se sintonizando com o nosso ambiente. Então é um dia mais propenso, as pessoas às vezes se irritarem, as pessoas, né, na preparação da festa, às vezes já começar a ter algum conflito, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive, se puder, logo cedo, ou durante o dia, fazer uma prece em família, até para preparar isso, gente, é uma coisa que a gente percebe na prática, é uma coisa que ao longo dos anos a gente vai sentindo, tá? E a gente vai deduzindo pelas informações que a gente tem das vibrações, das energias, tá? Então, e também depois que elas se vão, elas deixam também a sua contribuição. O ambiente, dependendo do caso, ele fica meio alterado. Por quê? Não tem como ser o mesmo ambiente. Por quê? Porque cada pessoa é um universo. Cada pessoa é uma individualidade. Cada pessoa tem as suas companhias, né, tem os seus pensamentos. Se nós convidamos, ela está ali dentro de casa e ela vai ser ela. Com tudo. Com suas energias, com seus pensamentos, com suas atitudes, né? Então, ela acaba impregnando o ambiente também com as suas características. Então, fazer uma prece também após, né, uma leitura, né, tomar pelo menos cuidado com essas vibrações, também ajuda, tá, pessoal? Também ajuda. A Diana, verdade, depois que termina dá um cansaço, né? Então. É que são energias, a gente troca, sai da rotina, a gente troca energias com muitas pessoas, né? Energias diferentes, a gente capta sensações diferentes, vibrações diferentes. E às vezes a gente pode até agir de uma forma diferente, por quê? Porque estamos submetidos a um clima diferente, tá? Mas se a gente se observar, e se a gente utilizar os recursos para voltarmos ao normal, para limparmos o ambiente, para reharmonizarmos o ambiente, no sentido assim, daquilo que tenha ficado ruim, vamos dizer assim. Não é que sempre vai ficar ruim, mas se ficar,
que a gente possa fazer essa higienização. As pessoas vêm e deixam também suas características boas, suas energias positivas, tá? A Maria, é bem isso mesmo, dá para sentir o ambiente, principalmente quando tem bebidas, aí fica pesado. A gente vai até falar sobre isso aqui, vamos lá. Refletindo sobre essa verdade, torna-se imperiosa a necessidade de cada família acautelar-se quanto às formas de comemoração, de comemorações que venha a concretizar em seu domicílio, ou sob a sua responsabilidade em qualquer lugar. Quer dizer, a gente vai dar uma festa, então nós precisamos dessa imperiosa necessidade de nos acautelarmos. Quanto a quê? Quanto à forma que nós vamos produzir essas festas. Festas, a princípio, não são boas nem más. São oportunidades de convívio, são oportunidades de expressão, de alegria, tá? Mas o como nós vamos fazer, aí que vai dar a característica positiva ou negativa dessas festas, tá? Os resultados melhores ou piores aí conforme o modo que nós fizemos. E veja bem, ela ainda coloca aqui, né? Oi, Ju, um beijão. Mesmo fora de casa, que nós estejamos patrocinando. Às vezes a família vai fazer uma festa em tal lugar lá, num centro de convenção, num centro de lazer, né? Então, nós estamos patrocinando, nós estamos organizando. Então, cuidado no modo como nós iremos fazer isso. Nós seremos responsáveis pelo que ocorrer, né? Nesse contexto aí, né? Nós temos a nossa responsabilidade, tá? A Silvia, ainda mais que a bebida está sempre rolando, né? Então vamos lá. Desde épocas remotas, o paradoxo é marca saliente nos meios familiares quando eles se afirmam cristãos e participantes desse ou daquele movimento de fé. Mesclado à alegria está o bafio da tragédia. Misturado à euforia, acham-se os nutrimentos do desequilíbrio, entorpecendo o bom senso dos festejadores, ocasionando frustrações e males imensos, indescritíveis, convertendo o júbilo em infelicidade. Pois é, pessoal, aqui começa o problema, né? Aqui começa o problema. Porque é verdade, né? Desde épocas remotas, o paradoxo, né? A situação, até a contradição, né? Tem feito parte das nossas atividades. Oi, Carmen. Quando eles se afirmam cristãos e participantes desse ou daquele movimento de fé. Quer dizer, a gente está falando para pessoas que estão cultivando a fé. Então está falando para nós espíritas e para quem vem a se interessar por esse assunto, né, pessoal? Espiritualidade, religião, desenvolvimento espiritual, tal. Então está falando para pessoas que cultivam fé. Então ela está dizendo assim, olha, sempre houve um paradoxo aí, porque ao mesmo tempo que as pessoas se denominavam cristãs, né, ou de alguma outra religião, né, ao mesmo tempo cultivavam, né, a euforia, né, os entorpecentes, né, a bebida e outras situações mais, que acabava unindo a alegria com a tragédia, né? Mesclado à alegria está o bafio da tragédia, misturado à euforia acham-se os nutrimentos do desequilíbrio, entorpecendo o bom senso dos festejadores. É uma coisa interessante, mas eu já vi muita festa acabar em problemas graves, porque um ou outro bebe mais do que deveria, e aí já começa a tirar sarro de alguém, a pessoa fica brava, e também já bebeu e parte para cima. Muitos problemas familiares começam às vezes em festas. Olha que coisa interessante. Que paradoxo mesmo, né? Aquilo que era para gerar alegria acaba gerando tragédia, né? Convertendo o júbilo em infelicidade. Né? Agora, aí vai depender
Bom dia a todos que estão chegando. Estrela, Silvani, Regina, Carmen, Felicidade. Sejam bem-vindos. Um abraço. Aí vai depender de como nós fizermos as coisas, né? Se nós não formos ingênuos do ponto de vista espiritual, não vai haver problema, né? Vamos estar ligados aqui. Vamos ver o que a Teresa de Brito fala aqui. Nas festas do lar, são providenciados, além das comidas, quase sempre enaltecendo o excesso e o desperdício. Quer dizer, as comidas, né? Quase sempre enaltecendo o excesso e o desperdício. Então aqui ela já está dando um toque para a gente, né? Será que precisa, né? Desses excessos todos aí, principalmente final de ano, que é aquela comilança danada, e todo mundo fica empanturrado, né? O famoso dia da geladeira, né? Dia da geladeira. Né? E que na verdade a geladeira acaba, a mesa, né, farta, acaba ocupando até um espaço maior do que deveria, né, no nosso coração, na nossa preocupação, no nosso tempo, né? Natal, por exemplo, né, que seria um momento que a gente poderia reverenciar muito mais, né, o significado espiritual da data, e fica-se tanto em função da comilança, né, e dos presentes, e aquela euforia toda, e às vezes o significado principal fica esquecido, né? Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Mas vamos lá, né? Falando da comida aqui, quase sempre enaltecendo o excesso, né, e o desperdício. Os venenosos conteúdos de bebidas de fortes substâncias, dificultando a manutenção, né, da lucidez, deixando surgir a inconveniência, o incômodo ou o aborrecimento. Né? Então, as empresas, por exemplo, final de ano costumam fazer aquelas cestas de Natal. Tem empresas que colocam lá uma champanhe, um vinho, sei lá, alguma coisa para os funcionários, tal, né? Uma vez uma gerente minha falou assim, ó, eu não faço cesta com bebida não. Não faço, porque eu já vi gente falar para mim, olha, aquela garrafa que veio lá, ela acabou com a nossa festa, viu? Porque a pessoa, a partir daquela garrafa, ela começou a beber e beber, e não parou mais, e acabou com o Natal de todo mundo, e foi uma confusão desgramada. Então a pessoa me falava, ó, cesta de Natal lá eu não coloco bebida para os meus funcionários. Tá certo. A pessoa acaba sendo responsável também, né? A pessoa, não adianta falar assim, mas a pessoa bebe se quiser, a pessoa faz o que quiser. Tá bom, mas a gente dá aquele empurrãozinho, né? Por isso que esse negócio de ficar dando bebida para os outros, mesmo de presente, essa coisa assim não tá com nada não, viu? Né? Mesmo que seja por uma questão social, esse negócio de ficar presenteando os outros com bebida, isso aí, né? É aquele empurrãozinho, às vezes, que a gente dá para os outros, entendeu? Às vezes até a gente não bebe, mas acaba empurrando os outros, às vezes, para uma situação assim, né? Então, nós não precisamos nos comprometer com esse tipo de situação, né? Pense que não tem sentido você organizar-se, ter despesas, convidar a tantos amigos, com o objetivo de infelicitar-se, fazendo com que a sua festividade se transforme em torpeza e barbarismo moral, geradores de agonia. Olha só. Tá certa ela, né? Tá certa, porque você tem tanto trabalho, vai organizar, vai gastar dinheiro, vai uma trabalheira danada, né? Para depois gerar infelicidade, para depois gerar problemas de ordem moral, problemas de ordem familiar, não tem sentido, né? Então, o antes, o durante e o depois, né? O começo, meio e fim, tem que ser coerente esse conjunto todo, né? O lar, onde vivem os seus e você, deverá resguardar a paz doméstica, mantendo nas impregnações de suas paredes os melhores fluidos, elaborados pelos pensamentos aprumados na sensibilidade do bem, e não de fluidificações danosas, expelidas de mentes viciosas, corrompidas, para as quais você abra as portas vibratórias da sua habitação. Então, o que ela está dizendo assim,
De acordo com o modo como nós fazemos, quem nós chamamos, o que nós permitimos, o que nós estimulamos portas adentro de casa, é o que nós teremos que conviver depois. Porque as pessoas lá estão, agirão, pensarão, sentirão, exteriorizarão suas energias e vão ficar lá para a gente dar conta do que elas deixaram. Então é lógico, a lógica nos faz pensar que é muito melhor que eu evoque o que as pessoas têm de melhor, não é, pessoal? Que eu evoque o que as pessoas têm de melhor ali dentro de casa, para que elas deixem o que elas têm de melhor. Isso é uma atitude inteligente da nossa parte, né, Ju? Uma atitude inteligente. Por que eu vou evocar, eu vou dar margem, eu vou abrir as portas do meu lar para que as pessoas expressem o que elas têm de pior? Agressividade, sensualidade, desequilíbrio, vício. Porque essas energias vão ficar em casa. Olha, a que nós vamos expor a nossa família depois? Filhos, às vezes pequenos, avós, pessoas às vezes doentes que estão em casa. Tem um pessoal que faz todo final de semana, faz festa, e churrasco, e bebida. Gente, isso aí com o tempo vai aglutinando vibrações desequilibradas, vai aglutinando perturbação no ambiente, que depois o pessoal não entende por que um adoece, por que o outro adoece, por que existe tanta briga dentro de casa, por que o casal está quase separando, né? Porque tem um monte de coisas que vão preenchendo aquele ambiente de desarmonia. Só que como a gente não entende o ponto de vista espiritual, porque a gente às vezes não conhece, a gente simplesmente age conforme a sociedade diz que é legal, conforme a sociedade diz que é bom, né? E a gente acaba caindo numa armadilha que a gente mesmo cria, né? A Ju, e a gente até sabe mais ou menos com o que e quem estamos lidando, né? Então, verdade. A Silvia, muita carne, bebida, cigarro, né? Então tudo isso, se nós deixarmos, vai fazer parte da nossa vida, vai fazer parte da nossa casa. Cada um de nós tece a rede de relações, de hábitos, de energias que quer para si. Cada um de nós está tecendo ao longo do tempo. Só que também nós teremos os resultados compatíveis, né? A Tina, eu precisava saber disso antes. Antes meu lar era péssimo, né? Então, é isso aí. Mas a gente vai aprendendo, né, Tina? A gente vai mudando as características da nossa casa, né, da família. É maravilhoso quando a gente começa a levar em consideração esses fatores aí, né? É muito importante. Então, continuando aqui. Então, a gente tem que resguardar, né, a nossa paz doméstica dessas fluidificações danosas. Essas fluidificações danosas. Nós temos que resguardar a nossa família, né? Senão o pessoal vai crescendo dentro desse ambiente e dentro dessa sintonia com espíritos que vão se sintonizar com essa característica nossa, né? É bom que não se ouvide que cada convidado em nossa casa estará acompanhado pelos seus afins, os seus perturbadores espirituais, né? Tem gente que não vai fazer mais festa aqui. Não precisa deixar de fazer festa não, tá, pessoal? Mas lembremos disso que ela está falando aqui, ó. É bom que não se esqueça que cada convidado vai vir acompanhado. Mesmo que ele venha sozinho, materialmente, vamos dizer assim, ele vai estar acompanhado, tá? Pelos seus afins, pelo seu séquito de acompanhantes, né? Você convida 20 pessoas, você calcula aí, vamos pegar por baixo aí, umas 20 vezes 3 mais ou menos. Ai, tô brincando, tá, pessoal? Mas veja bem, também não é assim, né?
Também não é assim. Se você, no seu ambiente, você cuida no seu ambiente, faz a sua prece, o seu evangelho no lar, cultiva uma vida espiritual digna, uma vida material digna, né? O seu ambiente familiar vai estar mais protegido. Tem certas entidades que não vão poder entrar, mesmo que elas acompanhem determinadas pessoas que você convide, elas vão ficar para fora lá. Talvez a pessoa que você convidou até se sinta diferente dentro da sua casa. Nossa, que ambiente gostoso. Como eu estou me sentindo bem aqui, é lógico, os obsessores ficaram lá fora, né? Então, é claro, tem isso. As nossas casas, quando regidas pelo cuidado espiritual, elas terão proteção, né, Ju? Elas terão proteção, logicamente. Elas terão proteção. Ainda é o nosso ambiente. Por isso que os outros, eles têm que entrar no nosso ambiente. E não nós deixarmos que as pessoas criem o ambiente delas. Isso é muito importante, que as pessoas entrem no nosso ambiente. Aí é o ambiente que eu tenho cultivado, e aí eu vou até transformar. Uma festa pode ser um momento de ajuda até. Porque a pessoa vai ali e recebe tanta coisa boa, tanta amizade, carinho, os obsessores ficam lá fora, às vezes até uma oportunidade da pessoa, né, de desobsessão, né, Ju? Mas desde que a gente tenha esse ambiente estruturado e a gente não transforme o ambiente, não degenere esse ambiente, né? A Tina, uma comemoração de aniversário com suco, refrigerante, pode, né? Ai, claro, Tina, claro que pode, né? Só se tiver alguém diabético aí, que aí você tem que tomar cuidado com o açúcar, mas fora isso, né? Ai, ai. Mas é mais a questão do álcool mesmo, ela vai falar aqui um pouco mais a respeito disso também, tá? Vamos ver aqui. Uhum. Tá. Então, ele estará acompanhado pelos seus afins ou seus perturbadores espirituais. De acordo com o tipo psíquico da nossa moradia, estes adentrarão ou não o ambiente nosso. Estão vendo, pessoal? Então, dependendo do ambiente psíquico da nossa moradia, os acompanhantes adentrarão ou não o nosso ambiente, tá? Se fazemos concessões através de libações indébitas entre vapores desequilibradores, não teremos como manter as defesas espirituais da família. Então, é como vocês falaram, aí, cigarro, bebida, né? A gente permite que as pessoas fiquem lá, né, dentro de casa, e fumando, e bebendo, e às vezes até, dependendo da casa, usando algum tipo de droga, né? Que isso existe também, e hoje mais do que nunca, né, tem existido esse tipo de situação. Aí não terá como, os espíritos não terão como manter o equilíbrio do ambiente. Aí é impraticável praticamente, né, nós conseguimos manter o ambiente. Nada tema se essas almas lhe visitarem um ambiente doméstico e você as puder resguardar no seu clima mental harmonioso, consciente dos compromissos benfeitores. Quer dizer, nada tema se essas almas, né, se essas pessoas com dificuldades aí, que você sabe que elas têm uma característica, né, muito peculiar, mas aí o marido convidou, né, e nada tema se essas pessoas com maior dificuldade procurarem a sua casa, né, e você as puder resguardar no seu clima mental harmonioso, consciente dos compromissos benfeitores. É muito importante que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, né, pessoal? Ofereça a mesa para contemplar os paladares variados, com tudo aquilo que você sabe que não será incentivo ao vício, tampouco concorrerá para a inarmonia do seu ágape, né, do seu momento ali de felicidade, de amor e tal, né? Então, para nós oferecermos tudo aquilo que nós sabemos que não será incentivo ao vício. Então aí eu acredito principalmente
álcool e droga, né? Eu acho que aí o álcool é uma droga, é a principal droga hoje no planeta, é o álcool, assim considerado pelos, pelos... O som ok, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Ok, né? Tá. Peraí. Então o álcool considerado como droga, né? Pelas instituições que tratam hoje em dia, pelos especialistas, né? A maior droga que existe hoje no planeta é o álcool, tá? Infelizmente uma droga lícita, né? Evite sobrecarregar seus convidados com dificuldades além daquelas que já conduzem. Não se torne coautor de acidentes ou de incidentes infelizes em nome de uma mentirosa alegria, que certamente mais não é do que desejo de exorbitar ou de exibir-se vaidosamente, né? Então a moçada que se reúne para começar a fazer campeonato de quem bebe mais e quem vai virar mais, não sei o que, acaba virando um exibicionismo que esconde frequentemente a insegurança das pessoas, né? E que frequentemente acaba em acidente, né? Com muita frequência. Um dos maiores índices aí de acidente tem a ver com o uso do álcool, né? Se é a sua festa, você deliberará sobre o que servirá aos seus convidados. Então olha lá, pessoal, se é a nossa festa, nós é que vamos decidir o que vamos servir aos nossos convidados. Eu já vi pessoas falarem assim, mas tal pessoa vai pedir não sei o que, outro vai querer não sei o que lá, né? Então nós temos que comprar bebida, tem que comprar cerveja, tem que comprar uísque, tem que... Não tem não, senhor. Não tem não, senhora. Chega de ficar prestando culto à mediocridade. Chega de ficar prestando culto ao desequilíbrio, pessoal. Né, Wagner? Wagner só toma Coca-Cola e cappuccino. Não. Chega de ficar prestando culto, né, às pessoas, dando poder a elas de dirigirem o nosso comportamento, quando elas não sabem dirigir nem o comportamento delas. Não é? E nós ficamos querendo agradar a um e ao outro, dizendo sobre a conveniência social, que tem que ser assim, que tem que receber bem as pessoas. O que é receber bem as pessoas? É fazer tudo o que elas querem? O que é receber bem? Ou é transmitir algo bom que a nossa casa possa fornecer? Né? Que o nosso pensamento, que o nosso equilíbrio possa oferecer, não é? Então, nós é que temos que saber o que nós oferecemos. A Jane Castro aqui no Facebook está dizendo, muito bom, não tem que oferecer nada dessas coisas não. É isso aí, Jane, né? É o que ela diz aqui, né? Se é a sua festa, você deliberará o que servirá aos seus convidados. Às vezes eles, por falta de hábito, falam assim, mas não tem, vão estranhar, né? Não tem aquela cervejinha, não tem aquele uísque, não tem aquele não sei o que lá. Aí você se faz de desentendido, né? Ou simplesmente fala assim, não, aqui em casa não permite mais bebida alcoólica. A gente não permite mais, porque a bebida só tem feito mal, né, para a sociedade, para todos nós, né? Haja visto aí o que se gasta para tratar alcoólatras, né, no mundo inteiro. O maior problema da Inglaterra hoje, o maior problema social, eu estava vendo um documentário, o maior problema social da Inglaterra hoje é o alcoolismo. Aliás, não só da Inglaterra, a Europa está vivendo muito fortemente o problema do alcoolismo, né, Silvia? A Silvia está na Alemanha, a Ju está na Itália, vocês podem dizer mais do que eu, né? Mas a gente sabe do problema global em torno do álcool, né? Além das outras drogas, né? Então nós temos que começar tomar cuidado mesmo, né? Senão os nossos filhos vão crescendo sob essa cultura. Até a minha mãe, no último livro dela lá, como é que chama lá o livro, Maria?
Me esqueci agora. Como é que chama aquele último livro da minha mãe lá? Você lembra? Aquele que fala sobre o alcoolismo, né? Dá uma pesquisadinha pra gente aí. Preciso recomeçar, né, Marcinha? Que fala justamente sobre isso, o problema do álcool. E como que a cultura do álcool está arraigada de tal forma, é preciso recomeçar, está arraigada de tal forma na família, que os pais veem os filhos começarem a beber cedo e nem ligam. Por quê? Porque eles também bebem muito, né? Então vai crescendo dentro dessa cultura, né? Então vamos lá. Assim, não permita que alguém traga para a sua comemoração agradável, na intimidade da sua confiança, alcoólicos ou psicotrópicos de variada tipificação, para que não tisnem de tormento o seu júbilo. Então, ó, aí é um cuidado que a gente tem que ter. Nem a gente vai servir, nem vai deixar que os outros tragam. Porque aí às vezes a pessoa, sabendo que aquele parente mais espertinho, sabendo que você não serve mais bebida alcoólica, e começa a trazer de casa. Já começa a trazer lá uma gradinha de latinha de cerveja, né, de casa. Né? Então, o que ela fala aqui, olha, assim não permita que alguém traga para a sua comemoração agradável, na intimidade da sua confiança, alcoólicos ou psicotrópicos, de variada tipificação. Tá? Então, logicamente, aí, os jovens, né, que muitas vezes estão com a mania aí de usar maconha, ou outras drogas, cocaína, se você perceber que na sua festa está aparecendo esse tipo de coisa, dê um jeito na situação, né? A Tina, Alex, e como ficam os pais que incentivam os filhos a beber? Então, eles vão ter que dar conta disso, né, Tina? Porque podem estar produzindo um alcoólatra, né? Quantos pais hoje, Tina, têm filhos alcoólatras, ou até pais alcoólatras, e não sabem por que tem filhos alcoólatras ou pais alcoólatras? Quantas pessoas vêm numa próxima encarnação e vêm, detesta bebida, detesta qualquer tipo de droga e tal, mas nasce numa casa que o pai bebe. Por quê que isso aconteceu? Às vezes esse pai de agora era o filho de antes. Então a lei é tão perfeita que você, quando estimula alguém a fazer algo, se aquilo virar um vício na pessoa, depois você vai ter que passar pela situação que você criou. Não tem nada de desencontro na lei divina, não tem nada de injustiça. Tá? Você tem um filho que usa droga e você não sabe o que fazer com o filho que usa droga. Às vezes foi aquele que você estimulou a cair na drogadição. Talvez não nessa vida, mas numa outra, né? É assim que os espíritos nos ensinam, né? A Diana, na casa de minha mãe está rigorosamente proibido bebidas alcoólicas há uns 2 anos. O alcoólatra nosso não participa nem de uma de nossas festas. Ah, então, né? Você vê uma coisa, né? É tão problemático isso que o André Luiz, no livro Conduta Espírita, o André Luiz, através do Chico Xavier, ele fala assim: pessoal, não permitam a entrada de pessoas que tenham feito uso de álcool na Câmara de Passe. A respeito do passe, quando o André Luiz está falando do passe, ele fala assim, olha, não permitir a entrada de pessoas alcoolizadas na Câmara de Passe. Por quê? Explica o André Luiz. Porque a gente vê isso no livro Missionários da Luz também. Porque o usuário de álcool, ele emite vibrações venenosas. Ele exala vibrações venenosas do ponto de vista espiritual. Tá? Então olha só, que nem no passe, porque você poderia pensar assim, mas ele é um necessitado que precisa de ajuda. Tá bom, ele precisa de ajuda, mas a princípio não através do passe. Ele precisa de ajuda de oração, ele precisa começar a orar, precisa de desobsessão, sim. Tá? Mas o passe, como você vai ter o passista que vai exteriorizar energias para tentar ajudar,
os outros passistas, os outros que vão receber ajuda também. Nós não temos o direito de comprometer. Nós não temos o direito de comprometer a ajuda aos outros por causa de uma pessoa que está exalando vibrações negativas, vibrações venenosas, no dizer de André Luiz. Tá? A Ju, entendi agora, para receber também não pode, porque eu não sabia que não podia dar passe, mas receber... Não é que ele não pode receber, Ju, é que ele não está preparado para isso. E é ruim até para o passista. É um risco até para o passista. Porque ao mesmo tempo que o passista... Veja bem, o passista ele está exteriorizando... Eu entendi. Ele está exteriorizando a energia nervosa dele, né? O passista, né? O ectoplasma. E os fluidos que o alcoólatra emite são fluidos que deterioram esse ectoplasma. Inclusive, o médium pode ser prejudicado nesse caso. Tá? Então, não é uma prática, né? O André Luiz até recomenda que a gente não permita isso. Tá? Por isso que o espírito Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, quando é daquela reunião de materialização, chegou aquele senhor que chegou alcoolizado para a reunião mediúnica, gente. Olha que coisa, né? Que ele faz uso regular de álcool, né? Então ele chegou na reunião, os espíritos, olha, tem uma coisa muito grave acontecendo. O fulano de tal está chegando aí. E como sempre ele fez uso de alcoólico. Aí o mentor da reunião falou assim, olha, isso é muito grave. Nós vamos ter que isolá-lo. Aí começaram a isolar ele vibratoriamente, para que ele não atrapalhasse a reunião. Ele ficou a reunião inteira isolado, vibratoriamente. Tá? Então, olha só o cuidado que os espíritos têm, né? O cuidado aí não é brincadeira não, é gente que vai tratando a coisa... A gente que vai tratando a coisa de uma forma... De qualquer jeito, né? A gente vai tratando de qualquer jeito, como se fosse, não, é só ter boa vontade, não é assim não. Tá? Não é assim não. E aqui não vai nenhuma nota de preconceito ao alcoólatra ou qualquer tipo de drogadito. A questão não é de preconceito. É questão da gente amar a gente mesmo e esperar que o alcoólatra também faça isso por ele. Até para que a gente possa ajudá-lo, né? Para que ele se permita ser ajudado. Né? Às vezes a pessoa ela pode se sentir até ofendida, não estão querendo me ajudar, não estão querendo me aplicar paz, mas você tem que se ajudar. Você também tem que se ajudar, né? Aí ela fala assim, né? Não faça vista grossa. Não faça vista grossa. Nem se omita. Você não se arrependerá de ter mantido o equilíbrio e a paz. Olha só, então está falando para a gente não fazer vista grossa. Porque às vezes a pessoa com dificuldade de falar, não, aqui não pode, não vou deixar. Né? Fica lá fingindo que não está vendo, quer fazer média com todo mundo, quer ser bonzinho com todo mundo, né? E fica fazendo vista grossa. Só que isso sai caro para a gente. Isso sai caro para a nossa família. Tá? Então a gente não deve fazer vista grossa não. Senão a gente vai estar ajudando no desequilíbrio aí. Vai estar colaborando no desequilíbrio. É a atitude pusilânime, é a atitude covarde moralmente falando, né? A Tina Alex, conheço um rapaz que usa maconha há muitos anos e tornou-se meu colega. Já auxiliei ele e vinha em casa. Almoçava, dormia, mas hoje resolvi me afastar dele, pois percebi as entidades em casa. Então é complicado isso, né, Tina? A pessoa tem que também se ajudar, né? Verdade. Não se abale se alguém contrafeito queixar-se pela falta disso ou daquilo. Olha só. Não adianta só a gente querer ser bonzinho não, tá? Não se abale se alguém contrafeito. Porque essas pessoas que fumam, que bebem, que usam droga, não sei o que, elas se acham, assim, via de regra, que todo mundo tem que se sujeitar a elas, pessoal. Geralmente elas acham que todo mundo tem que se sujeitar a elas. Elas têm que fumar onde elas queiram. Ainda bem que hoje a gente está mudando essa cultura aí.
E hoje já é proibido, né, por lei, lugares fechados, tal, tal. Então está mudando, as pessoas estão começando a ter um pouco mais de respeito, né? Mas como é que estava sendo há anos atrás aí? Você tinha que ficar quieto. Restaurante, casa, não importa. Você tinha que ficar quieto. Você tá, os incomodados que se retirem, né? Assim que as pessoas sempre falavam. Não é, Ju? Os incomodados que se retirassem. Então a pessoa fica lá dando as suas baforadas lá, e os incomodados, não é? Que se retirem. Mas hoje, graças a Deus, está mudando isso. Principalmente porque as pessoas que não usam, que não fumam, que não bebem, estão começando a não aceitar tudo que os outros fazem. Né? Estão deixando de ser tão tímidos, como diz o Livro dos Espíritos. Né? Estão começando a bater mais firme aí. E é assim que tem que ser. A gente tem que acreditar no que a gente acredita, a gente tem que ser determinado, forte e impor. Quando é a nossa casa, nós é que mandamos, nós é que dizemos o que vai ou não vai acontecer. Né? A Ju, mas aqui ali, depois da lei, o povo voltou ao costume, fumam dentro dos ambientes, né? Que eles dizem seus, né? Pois é, né, Ju? A gente faz as leis, mas é preciso que haja o cumprimento, haja a fiscalização, né? Senão não adianta nada. Mas já é uma tentativa de avanço, né? Acho que já vai, pelo menos já vai dando a condição das pessoas chegarem e falar, ó, é lei, pô, não é? Isso aqui é lei, você está indo contra a lei. Tá? Pelo menos dá para a população se sentir mais fortalecida, né? Então, não se abale se alguém contrafeito queixar-se pela falta disso ou daquilo. Está faltando bebida, está faltando... Né? Para evitar esses episódios, verifique a quem você oferece as chaves afetivas do seu lar em tais oportunidades. Aí tem uma outra questão, a última de hoje. A Teresa de Brito é sensacional, né? A Teresa de Brito é realmente espetacular, né? Para evitar esses episódios, para evitar que você tenha atritos com pessoas que você sabe que vão dar problema, que vão querer levar coisas que não pode, que vão reclamar. Então, verifique a quem você oferece as chaves afetivas do seu lar em tais oportunidades. Ah, Alexandre, mas é que eles sempre se reúnem lá em casa, e todo final de ano, todo Natal, todo Ano Novo, é sempre lá em casa que é feito, a família inteira se reúne, tal, como é muito comum, né? E aí todo mundo leva o que quer, não sei o que. Por que tem que ser na sua casa? Não é? Quando é na sua casa, e se for na sua casa, por que você não pode então mudar as regras do jogo aí? Se achar que não vai dar para mudar, é uma questão de pensar. Por que tem que ser na minha casa? De virar um galpão de festas aí, onde pode tudo, não é? Então, é isso, compreensão, Barbosa, exatamente, compreensão, só que a compreensão tem que ser dos dois lados, Barbosa. E o que a gente vê é que quem tem compreendido até hoje são os que têm sofrido com o alcoólatra, e muito pouco o alcoólatra. O alcoólatra é um doente, assim como todos nós somos doentes da alma. Todos nós somos doentes, né? Então, nenhum é melhor do que o outro e nenhum tem privilégios a mais do que o outro, tá? Então, todos temos as nossas necessidades, mas eu não posso impor as minhas necessidades aos outros, né? As minhas necessidades têm que ser tratadas por mim, né? E frequentemente as pessoas não querem ser tratadas, né? Frequentemente as pessoas alcoólatras e drogaditos frequentemente não querem ser tratados. Então aí a tolerância, se nós não tomarmos cuidado, ela acaba sendo fermento para a manutenção do desequilíbrio. Se as pessoas quiserem desequilibrar os próprios lares delas, que elas o façam, mas que não façam nos nossos, né? Acho que é isso que a Teresa de Brito está dizendo aqui, tá? Muito bem, pessoal, 9 horas nós vamos dar uma pausa aqui. Semana que vem nós vamos voltar a falar desse assunto, porque ainda ficou bastante coisa para a gente conversar, né? É um assunto palpitante, né?
E mexe muito com as emoções das pessoas, né? Mas semana que vem a gente continua então. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira. E nós nos vemos então na semana que vem, tá? Um grande abraço a todos.